Hello, ladies and gentlemen. This is Sam, and I'm very excited to have you here. Welcome to another video. Are you ready to line it up? Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Sam e é um prazer ter você aqui. Nesse primeiro videocast que nós vamos falar sobre um tema simples, mas que pode deixar o seu inglês um pouco estranho. É o verbo depender em inglês. Vamos falar sobre o verbo depender e quando devemos usá-lo ou não usá-lo e o que podemos usar no lugar de depender. Bom, quando o assunto é esse verbo, o verbo depender, existem muitas explicações diferentes de professores da língua inglesa e existe muito conflito a depender da área de atuação. Hoje nós vamos falar no uso desse verbo dentro do contexto de comunicação diária e vai servir para business também. Ok? Agora, se você vai para o contexto da medicina, pode mudar um pouco. Mas antes da gente começar, acabaram de me avisar aqui. I'm sorry, I have to ask you that question. Are you ready to line it up? Okay, so let's get started. The verb to depend, o verbo depender, tem um colega muito importante que é o verbo rely on. Rely on se escreve R-E-L-Y e on é um phrasal. E bom, qual a diferença entre esses dois? Os dois têm a mesma ideia, tá? Que é expressar em inglês a ideia de dependência. No entanto, nós usamos o verbo to depend para falar de coisas não animadas, ou seja, coisas que não estão vivas, ok? Especialmente o ser humano. E rely on, a gente fala de ser humano. Vou dar dois exemplos aqui antes da gente se aprofundar. Bom, exemplo número 1. Quantas vezes você vai para a academia? Depende do meu trabalho. Então, how many times do you work out? Well, it depends on my work, my job, what I'm doing. Então, depende do meu trabalho que eu estou fazendo. Perceba o seguinte, olha, que eu disse it depends. Então, o depend, quando é usado para falar de dependência de coisas inanimadas, eu sempre vou usar ele considerando a situação, certo? E eu vou usar ele muito comumente com it, ok? Ou eu vou usar ele com it, ou quando eu estou falando de uma coisa inanimada que depende de outra coisa inanimada, vou usar, se for plural, vou usar no plural, mas vamos lá. It depends on. It depends. Esse é o erro crucial de quem usa esse verbo. Ele é um verbo muito usado, a gente usa ele no dia a dia. Só que as pessoas erram fatalmente porque não colocam um S ali no final dele. A gente está falando de um verbo que está sendo conjugado por um pronome vazio, que é o it. It depends. Então, it depends. E aí, preciso usar on. It depends on. Ok? Então, quantos copos de água você bebe? Well, it depends on the day. Depende do dia. Ok? Então, it depends on the day. Então, o que depende? Esse hábito, né? A quantidade de copos que eu bebo, né? Então, depende do dia. Então, vamos usar agora depend no plural, com um sujeito na frase que é plural. Por exemplo, os jogos que eu jogo no meu computador dependem da conexão de internet. The games I play on my computer depend on the internet connection. Então aqui, ó, the games depend. Por que eu estou dizendo depend e não depends, como eu usei no último exemplo? Porque agora os jogos, plural, sujeito é plural, o verbo perde o S. Lembra? Então, the games I play on my computer depend on the internet connection. Os jogos que eu jogo no meu computador dependem da conexão de internet, ok? Já a gente vai trazer uns exemplos para prática. Vamos agora para rely. Rely a gente vai usar quando estivermos falando de coisas animadas. Vou começar com o seguinte exemplo, ok? Pessoas com disparidade visual ou pessoas cegas dependem de cachorros guia. Então, ó, blind people, ok? Blind people rely on guide dogs. Blind people rely on guide dogs. Então, aqui eu estou falando de uma dependência entre seres vivos. Então, isso é interessante. Por exemplo, children rely on their parents, okay, for food, for health, and even education somehow. Então, crianças dependem dos seus pais para comida,
para estudo e até para educação. Então aqui eu estou usando rely porque eu estou falando de coisas animadas, vivas, seres humanos. Então essa é a diferença substancial entre depend on e rely on quando eu falo em contextos business e o contexto diário. Isso pode mudar um pouquinho dependendo do contexto, especialmente o contexto médico, existe a aplicação do depend no outro sentido. O ponto aqui é que vamos falar dos 2 erros que todo mundo comete que deixam a frase esquisita. A número 1 é de não classificarem ou conjugarem o verbo de acordo com o sujeito, ok? Então, it depends, quando eu estou falando que o sujeito, que a situação é singular, e they depend, ok? No caso de eu estar falando de plural. Então, essa é a primeira coisa que você precisa ter em mente. Entender a relação de sujeito e verbo. A gente chama isso de Subject and Verb Agreement, em inglês, que é o acordo entre o sujeito e o verbo que não podem estar despareados. É o mesmo que eu dizer, por exemplo, she work. Não, eu preciso adicionar o S ali no final do verbo. She works, certo? Então, eu vou fazer o mesmo com ele. E o mesmo vai se aplicar ali para o rely, porque isso é um aspecto da gramática do inglês, é um comportamento atemporal. Na verdade, é um comportamento que eu vou usar para tudo, perdão. Então, she relies on her parents for rent. Ela depende dos seus pais para pagar o aluguel. Então, in all of these contexts, em todos esses contextos agora, né? Quando eu falo de rely, eu estou falando de relacionamento humano. E essa é a beleza da coisa. Então, não se esqueça de trabalhar entendendo a relação de sujeito, verbo e complemento. E uma coisa muito importante é que esse é um erro mais comum do que a gente imagina. Muito pouco escuto alguém que está no processo de nível intermediário e até avançado. Essas pessoas que começam, entram para Unity, são niveladas por nós, que utilizam corretamente esse verbo. Então, preste muita atenção quando você for utilizá-lo, ok? Ambos esses verbos. Então, recapping, depend on, eu vou usar para coisas inanimadas e rely on para coisas animadas, seres vivos, ok? That's great. So, well, let me tell you a little bit about me now. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim e usar um pouco ambos os verbos, ok? That's good. So, to get it started, I love playing the guitar, but the frequency, okay, I play the guitar depends on my schedule. Sometimes I work a lot. Então, eu amo tocar violão, perdão, mas a frequência com que eu toco violão depende da minha agenda. Às vezes, eu tenho muito trabalho, ok? That is great. When I was learning how to play the guitar, quando eu estava aprendendo como tocar o violão, when I was learning how to play the guitar, I used to rely on my friends to tell me if it would sound good. Quando eu estava aprendendo a tocar violão, eu costumava depender dos meus amigos para me dizer se o som estava bom ou estava ruim. Alright? So, there we go. Então, students rely on their teachers to give them feedbacks. Os alunos dependem dos seus professores para lhes dar feedbacks. Então, isso é muito importante. Esse é o tipo de parte gramatical que eu chamo de ponto de atenção. Por quê? Tem gente que passa 5, 6, 7, 8, 10 anos estudando inglês. Really, Sam? Yes, guys. Really? E ainda utilizam essa estrutura errada, tá? Só perde para essa estrutura quem utiliza o verbo have para se referir à idade, tá? Só perde em nível de frequência ou de como é comum esse erro para o uso do have, que muita gente ainda esquece ou não utiliza o to be para a idade. Então, ao invés de dizer I am, you are, por exemplo, I am 27, eles falam I have 27. Então, só perde para esse cara aí, alright? Então, da próxima vez que você for usar o verbo depender, pense nesses dois sentidos. Estou falando de algo animado ou inanimado, e aí, lembre-se de utilizá-lo da forma correta, ou seja, considerando o sujeito, a relação de sujeito e verbo, para você não conjugar ele errado e sair feio, alright? Bom, você escutando esse podcast se torna parte de uma comunidade internacional de brasileiros que decidiram aprender inglês. Eu sei como é ruim o processo de aprendizagem do inglês, especialmente quando você já tentou, já insistiu, tentou em um curso, tentou em outro curso e se sentiu perdido e desmotivado. Sabe por que essa desmotivação acontece? Porque não existe resultado.
para toda energia que você investe em algo, precisa haver algum resultado para que haja motivação. O maior combustível para o seu processo de aprendizagem é sempre o resultado. A partir disso, é essencial que haja direção. Então você precisa saber para onde está indo. E essa é a nossa missão. E a nossa missão é que você aprenda de forma descomplicada, simples, sem uma lista de gramática, como as coisas funcionam, entendendo o comportamento do idioma e não uma série de regras gramaticais. Até porque, fundamentalmente, lembre-se, o inglês é muito diferente do português e vice-versa. Então, aprender inglês traduzindo não cola. Então, quando você for estudar, quando você for desenvolver o seu inglês, sempre tenha isso em mente. Não cola a tradução. Conceito, ideia, posso, sim, mas tradução eu vou só conseguir usar para palavras isoladas. Mas chega um momento que até para palavras ou grupos como, por exemplo, os phrasal verbs, não funciona. Por exemplo, o verbo get, que é um verbo que nós vamos falar em breve, mais uma vez. Esse cara é impossível de traduzir. Então, se você está construindo o seu inglês baseado em tradução, vai ficar robótico e é aí que acontecem erros como estes que eu disse sobre o verbo depender. Então, da próxima vez que você for usar o verbo depender, usa ele bem. E se você tiver alguma dúvida, comenta aqui. Procure-nos nas redes sociais. Nós somos a Unity.international, ok? Ou Unity.orlando e você vai nos encontrar. Não se esqueça também, se você estiver nos ouvindo ou nos vendo no YouTube, não se esqueça que tem uma série de podcasts para você ouvir lá no Spotify, no Deezer, no iTunes. Tudo que você precisa fazer é procurar Unity International. Foi muito bom ter você aqui e, mais uma vez, aprender inglês é uma questão de disciplina e desejo. Nós estamos aqui para fazer o seu caminho simples e prático. Foi bom ter você aqui and I see you next time, alright? So, bye bye!